Saudações, povo abençoado! Tudo bem? Olha nós de novo aqui no nosso programa Fé em Foco, nosso podcast. De repente você está pensando, cadê o pastor Luciano? O pastor Luciano abandonou o podcast. Não, o pastor Luciano está em viagem e nos incumbiu essa tarefa de estarmos aqui. Eu e, é claro, o pastor Dalmo. Olá, como vai você? Prazer mais uma vez estarmos juntos aqui. Deus abençoe. E é isso aí, é uma alegria. E hoje nós estamos com um tema diferente, de repente, para você conhecer mais sobre o assunto. Nós, claro, não vamos conseguir explorar todo o assunto, é um assunto novo em certa medida, mas que vai despertar aí em você uma curiosidade para aprender mais. Nós vamos falar hoje sobre fé e famílias atípicas. E trouxemos aqui para esse bate-papo a nossa irmã Raíza. A Raíza, ela é casada com o pastor Mateus, é mãe da Rebeca, de 9 anos, que foi diagnosticada com altas habilidades. Também é mãe do Henrique, que é diagnosticado com autismo. A Raíza é graduada em Educação Física e está cursando uma pós-graduação, agora ficou difícil de eu falar, hein, Raíza? Psicomotricidade no autismo. Aí vai falar. Tudo bem, Raíza? Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, podendo, né, explorar esse assunto aqui. É psicomotricidade. Vou ajudar você, Daniel. E um prazer mesmo. O Matheus não pôde estar aqui com a gente hoje, mas é uma alegria poder compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida. Amém. Você viu aí, né, que é uma língua estranha. Tem que ter uma habilidade para falar, mas é um prazer ter a Raíza aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso, famílias atípicas. E o que nós queremos falar com famílias atípicas? São mães e pais que têm filhos. Eu vou usar o termo deficiência, porque foi assim que eu perguntei aqui para a Raíza e ela falou que a gente pode tratar dessa forma. Algum filho ou filha que tem alguma deficiência, tem alguma necessidade especial. Nós vamos trabalhar aqui, falar um pouquinho sobre o autismo, altas habilidades, também necessidades físicas, né? E você vai entender um pouquinho o que seria famílias atípicas. É bom a gente destacar, porque eu estava comentando com a Raíza aqui, até pastor, estava comentando que nas pesquisas que eu fui dar uma olhada na internet, quando você coloca famílias atípicas, aparecem outras famílias que também são atípicas, como no caso das famílias homoafetivas. Não é o nosso caso, nós não vamos tratar esse assunto. O nosso assunto aqui é de pais e mães que têm filhos com alguma necessidade ou deficiência e vocês vão entender aí como que a gente vai trabalhar esse assunto no decorrer do nosso programa. Raíza, para a gente começar, o que são as famílias atípicas? Então, Daniel, a família atípica é aquela família que tem algum membro, né, da família que tem alguma deficiência, alguma doença rara, alguma síndrome, algum transtorno que foge do desenvolvimento normal, vamos dizer assim, né, típico do ser humano, né? Então, essas famílias que são as famílias atípicas que a gente fala. E você disse para mim que lá o autismo ele tem um termo, né, que a gente usa. Eu até perguntei para você, eu posso tratar como deficiência, mas aí você me falou que é um outro termo que se usa, né? Isso, neurodivergência, né? Que é uma questão de um transtorno que é neurológico, né? Então, todos esses que são da questão neurológica, o TOD e outros transtornos, né? A gente fala neurodivergente. Mas ele se enquadra hoje, o autismo, como pessoas com deficiência. Então, todas as leis hoje aqui no Brasil que tem sobre deficiência, o autista, né? Tá incluso na questão legal como deficiente, no caso, né? Legal. Você até comentou aí, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a roda de conversa que a gente teve, o TOD. O que seria o TOD? Que eu sei que o TEA é o... transtorno do espectro autista. Isso. E o TOD é o transtorno opositor, né? Então, é uma outra... Alguns autistas também têm o TOD, né? Mas não é todos, né? Cada um é separado, né? Um outro transtorno que vem aí, que tem a questão da oposição, né? Se opõe às autoridades, às regras, né? Um outro transtorno. Legal. E como que você, pastor Mateus, chegou nessa questão das famílias atípicas? Como que isso despertou em vocês? Primeiro porque hoje nós somos uma família atípica, né? Então, primeiro o diagnóstico foi do Henrique, né? Apesar da Rebeca ser a mais velha, que o diagnóstico dela de altas habilidades só veio agora, esse ano, né?
Então, foi através do Henrique. Porque o Henrique, a partir de 1 ano e meio ali, a gente desconfiou que ele poderia ter algum atraso no desenvolvimento, né? Ali na fala, né? Algumas coisas que fugiam do padrão normal, né? Então, a gente foi investigar e a gente descobriu que ele é autista. Então, aí a gente mergulhou nessa família, nessa busca de a gente terapias e estar em volta de pessoas que passam pelo mesmo que nós, né? Por isso que nós hoje estamos nessa família típica, né? E como que foi, assim, quando vocês descobriram, até pra gente depois caminhar para nossa próxima pergunta, mas como que foi, assim, quando vocês descobriram, tiveram realmente esse diagnóstico que o Henrique era autista? Qual que foi, assim, a sensação ali, né? Sim, o primeiro momento a gente viu alguma coisa e queria saber por que ele estava atrasado em algumas coisas, né? Então, a primeira busca é para ajudá-lo, né? Mas é claro que depois vem a negação, né? A gente dizer, não, ele não tem nada, é por causa da pandemia, porque a gente estava em meio à pandemia quando a gente descobriu, né? Então, ele não se relaciona com outras crianças, é por isso, né? Tem uma negação, né? E muitos passam pelo luto do filho perfeito, né? E fala assim, passa pelo luto, mas o que é isso, né? Do luto do filho perfeito, porque a gente gera ali, a gente imagina que vai ser de uma forma e às vezes não é dessa forma, mas não quer dizer também que essa é uma forma ruim, né? A primeiro momento é um pouco estranho, diferente para nós, né? Porque você está acostumado a um padrão, você espera, né, que seja de uma forma. Quando você vê, você tem que mudar toda a sua forma de educar, de pensar, a sua rotina, né, para cuidar. Então, assim, foi, vamos dizer assim, fácil e difícil, né? Foi fácil no sentido de saber logo o que ele tinha para começar logo as intervenções, né? Graças a Deus a gente já teve essa... O Matheus me ajudou muito nisso, né? Mas teve sim um pouco de negação, principalmente da minha parte, né? Eu acordava achando, não, ele não é autista, ele não tem, porque ele consegue isso e isso, aquilo. E no outro dia eu falava, não, ele é, porque ele ainda precisa de ajuda nisso, naquilo, né? Então foi um pouco difícil, né? Mas graças a Deus, com a ajuda de Deus também, né? Nos fez entender de que se ele veio assim e ele precisava logo entrar nas terapias para que ele se desenvolvesse da melhor forma, né? Então a aceitação também é muito importante nessa hora para ajudar a criança, né, a se desenvolver, né? Interessante. Opa, por favor, também pastor. Ainda nessa parte introdutória, ele tinha quantos anos quando vocês descobriram o autismo? Com 1 ano e meio a gente desconfiou, né? Sim. Mas que ele fechou o diagnóstico foi com 2 anos, né? Sim. Nunca o médico fecha tão cedo assim, ele primeiro investiga um pouco, Sim. né? Pode ser só um atraso na fala, um atraso do desenvolvimento, então o médico geralmente coloca a gente em terapias para que ver como que vai ser o desenvolvimento, né? E no caso do Henrique, ele melhorou após as intervenções, porém, aonde ele precisava melhorar para descartar o autismo, ele não melhorou tanto, que foi na parte social, né? Então, ela chegou à conclusão de que ele era autista, né? Então, foi dessa forma. Entendi. E porque, assim, a minha impressão, né, de que talvez seja um dos grandes desafios dos pais, e ainda a título introdutório, mas, assim, percebeu alguma coisa que ele julgou ser diferente, e aí, o que fazer? Isso. Espera, procuram a ajuda? Que tipo de ajuda? Não, isso é muito importante, essa questão, porque... às vezes são sinais muito sutis, né? Sim. Mas como eu já tinha uma outra filha, né? Eu convivo no meio com crianças por ser professora, então eu vejo qual é o desenvolvimento natural da criança, né? Então, quando a gente percebe alguma dificuldade ali, seja na fala, seja da maneira como brinca, o Henrique não brincava de forma natural com os brinquedos, né? Não pegava um carrinho e saía andando com ele, ele virava e rodava a rodinha, né? O jeito de se relacionar com a gente. Então, sentiu algum sinal, vai buscar ajuda, mesmo que seja uma coisa simples ali, só uma falta de estímulo, né, um uso de tela excessivo, né? Mas pode não ser, e se não for, a gente não perde tempo, né? Porque quanto antes a gente entrar com as terapias, melhor. Não é como outras deficiências, né, que você já descobre na gravidez ou na hora do nascimento, né? Que você já pode sair dali fazendo alguma coisa, né? No caso do autismo, você demora um pouquinho mais a perceber. E alguns, às vezes, só depois dos 3 anos e outros até na vida adulta só, né? E ali com os 3 anos, por causa que tem uma poda neural, né? Então, daí fica, às vezes, mais evidente. Igual o Henrique, ele chamava, aprendeu a chamar, dar tchau. A partir de uma idade, ele parou. Não chamava, não dava tchau, porque ele não
estimulou essas áreas, né, no cérebro dele. Então, ali, às vezes, os pais percebem. Ele começou a falar, parou de falar totalmente depois dos 3 anos. Daí vai buscar ajuda. Às vezes, quando põe na escola, a escola percebe, né, que há alguma dificuldade ali, né? Mas é importante. Percebeu algum sinal, busca ajuda, né? A gente até teve uma roda de conversa lá na igreja, né? E eu pude participar lá como convidado e escutar um pouco dos depoimentos. E há muito essa questão da negação, né? Da pessoa não aceitar. E dentro ainda desse assunto, o quanto isso é prejudicial para o desenvolvimento, essa aceitação inicial ou não aceitação, Raíza? É muito prejudicial, né? Porque se você não aceita, você não vai fazer nada com aquilo, né? Você deixa, não, é assim mesmo, né? Agora, quando você aceita, você corre atrás para o melhor desenvolvimento, né? E no caso do autismo, por exemplo, né? Algumas crianças não falam, né? Demoram muito a falar. E se não estimulada ali na primeira infância, até os 7 anos, pode ser que ela tenha muita dificuldade de falar depois disso. Então, você interfere totalmente, né? Eu sei que mesmo alguns, mesmo fazendo intervenções, acabam não sendo não verbais, que a gente fala, né? Se comunicam de outras formas, né? Mas não de forma verbal, né? Mas, então, ó, é um impacto que, né, você pode gerar na criança ali, que pode vir a não falar por conta de falta de estímulos, né? Então, afeta muito. Então, A gente até teve depoimentos lá da parte do pai, né, que não aceitava, né, não sei, teve uma pessoa que falou dava remédio escondido, alguma coisa assim, né, contou uma história. E quanto que isso é difícil, né, que a pessoa acha que a criança é tratado como um extraterrestre, assim, né? Ao invés de acolher, e essa é a importância até desse assunto, a gente abrir esse assunto, né? E aí, até dentro disso, eu queria perguntar para o pastor como que a igreja, né, deve se preocupar com essas famílias atípicas, pastor? A gente que está ali lidando com o ser humano, qual que é o respaldo, de repente, pastoral, do próprio corpo da igreja deve tratar esse assunto? Sim. Eu penso que assim como outros assuntos que são incomuns para a gente de lidar, que são novos, a igreja ela precisa ter humildade para poder perceber que tem um assunto ou alguma questão que ela precisa lidar com de uma forma nova e ela precisa aprender a lidar com isso, né? Lá em Belo Horizonte, por exemplo, nós tivemos durante um período um treinamento com todo o Ministério Infantil, porque a gente percebeu, falou, olha, tem chegado as crianças aqui, a gente precisa entender como é que é isso, como é que a gente lida, o que é que pode, o que é que não pode, né? Como é que a gente vai ajudar, como é que a gente atrapalha, né? E assim, para mim é muito claro que o evangelho, nesse sentido, ele é inclusivo, né? Ele convida a todos a virem a Cristo. Então, na medida em que convida a todos, a igreja tem que estar preparada, né? Para, no mínimo, dizer, olha, aqui eu não sei como lidar com isso, mas eu quero aprender. Estou aqui para aprender e nós vamos junto e, né, você é bem-vindo. E aí a gente vê a importância também de nós, né, como líderes ali na frente, ter essa sensibilidade, Sim. né? A Raíza compartilhava aqui com a gente, antes da gente entrar no ar, que às vezes as famílias até deixam a igreja, porque você sabe, criança, de repente com autismo, dependendo do grau, ela é agitada, não gosta de barulho, não consegue ficar parada, quieta no lugar, então se movimenta, e aí às vezes a mãe acha que está atrapalhando ali o culto, tá? E fica com vergonha. E aí acaba até deixando, né, Raíza, a igreja. É isso mesmo? É isso mesmo. Igual assim, o Henrique está num lugar favorável. Foi a igreja onde ele nasceu, praticamente, né? Então todas as pessoas já conhecem, já sabem lidar com ele. Mas não é a realidade de muitas mães, né? As mães se sentem perdidas. Até quando é uma criança vai fazer só uma bagunça, alguma coisa assim, já fica, né? Agora, nesse caso, que é mais difícil de lidar, às vezes a criança anda para se regular, né? Grita para se regular, que não é uma coisa que a gente deve parar, no caso, né? Elas podem aprender sim, mas alguma coisa ali sensorial que fez ela ter esses movimentos, assim, né? E a mãe fica nesse sentido pensando, né? Olha, o que vão pensar, né? Que meu filho corre para tudo que é lado, né? Não é bem aceito. Então, é melhor eu não ir lá na salinha das crianças, né? Por isso a importância do Ministério Infantil, tá? Não vai conseguir se relacionar com as crianças, vai atrapalhar, né? Pode pensar assim.
E isso não é legal. O evangelho é para todos, né? Como o pastor falou. Então, a gente tem que ver uma maneira de incluir essa família, porque eles ou deixam de ir, ou vai só um membro para outro ficar com a criança em casa, né? E aqueles que nem fazem parte de uma igreja, talvez não vão chegar aí numa igreja porque não acho que vão ser bem acolhidos ali, né? Que vai estar atrapalhando ali no momento do culto, né? E não é isso, né? Não é atrapalhar, né? Exato. E você que tem esse caso, né, mais pessoal também, eu vejo que às vezes, até no programa que a gente fez aqui com o Diogo, a gente fala um pouco sobre isso. Que às vezes a família, quando tem um caso assim de um filho ou uma filha com alguma deficiência, ao invés da inclusão, ela cria uma bolha, achando que com isso vai proteger a criança. E aí, dentro dessa questão, eu ia te perguntar o quão é importante a inclusão dessa criança no meio das pessoas. Porque às vezes a gente fala assim, vamos, né, dizer assim, meu filho é autista ou tem algum problema, alguma deficiência até física, ele não vai conseguir, ele não é capaz. Como que isso, o quanto isso pode prejudicar o desenvolvimento e o quão bom é a inclusão dele com as pessoas? No seu caso, assim, que você que está mais aí, né, pessoal. Sim, com certeza. Colocar só numa bolha, às vezes a gente como mãe quer proteger, mas a gente está fazendo isso, é o inverso, né? Porque ninguém vive sozinho, ninguém vive numa ilha, né? A gente vive na sociedade, vai para a escola, mercado. Então, a criança precisa aprender a se relacionar com as pessoas no ambiente da sociedade, né? Então, não é a melhor escolha, né? Privá-los, tem que colocar mesmo, no caso do autismo, que eles já têm problema com a socialização, eles precisam se socializar, né? E às vezes a terapia vai ajudar muito, mas a terapia na prática, levar num parquinho, levar um contato com as crianças, é aí que ela vai se desenvolver mesmo, né? Vai ter as suas dificuldades, mas ela vai aprender com o outro como é conviver, né? Então é muito importante colocar assim as crianças, né? Mesmo com deficiência física também, né? Pode estar limitado às vezes numa cadeira de roda, mas ela tem outras potencialidades que ela pode se desenvolver, né? A gente tem atletas, tem tantas potencialidades que podem ser desenvolvidas, né? Então a gente não pode privá-los, eles têm que estar aí desfrutando disso, né? E para o desenvolvimento humano, o quanto que isso é importante, tanto para a criança quanto para as outras crianças, para os outros adultos, né? Então a gente às vezes não percebe, né, que aquilo pode ser inclusive uma bênção, no sentido de nos educar a lidar com o outro, com as suas dificuldades, com as suas fraquezas, com as suas virtudes. E, na verdade, o relacionamento humano é isso. E, de repente, você tem uma questão atípica que só ressalta esse desafio, vamos dizer assim, né? Mas, ao mesmo tempo que ressalta o desafio, ressalta a bênção do outro, né? Como o outro é importante no nosso enriquecimento humano, né? Exato. E ainda dentro desse assunto de desafios, essa é uma pergunta, né? Quais são os desafios que as famílias atípicas, que você que trabalha com esse público, mais enfrenta? Primeiro a gente já falou que a aceitação é um desafio, né? Que a gente pensar fora da normalidade, né? No caso do autismo, ele pensa de forma diferente, o cérebro funciona de forma diferente. Então, as coisas que você faz, às vezes, no dia a dia, cotidiano, para ele não é natural. Então, você tem que pensar como ele pensa, né? E se é uma questão, uma pessoa cega, uma pessoa surda, uma pessoa cadeirante, você vê uma outra realidade, né? Você começa a reparar que nem tudo é acessível para todos, que tem rampas, que não é todo lugar que tem rampa, então limita às vezes a pessoa aí. Então, você começa a entrar nesses desafios, fora as horas de terapia que essa família enfrenta, né? Muda toda uma rotina, né? O Henrique chegou a fazer 14 horas semanais de terapia, fora a escola, né? Ainda a escola, vamos dizer assim, era um extra, porque a gente estava precisando que ele fizesse as terapias, mas ele precisa também da escola. Então, eu mesmo tive que sair do meu trabalho. Então, as famílias enfrentam isso. Muitos pais, alguém tem que deixar o seu trabalho fora de casa para poder estar mais perto ali, mais acessível para levar nas terapias, porque não é no horário que você quer as terapias, é no horário que tem disponível, né? Então, às vezes é no meio do dia, horário que não tem como sair do trabalho, então acaba impactando muito a vida, né, da família ali, né? E dos outros membros que não são atípicos, né? Igual no caso da Rebeca, precisa de uma atenção também,
para ela, normal, natural de qualquer filho, né? E você precisa ficar ali equilibrando isso. Então, são desafios. E fora isso, o preconceito, que acho que é uma coisa que a gente vai falar aqui também. A gente enfrenta o preconceito, né? Tanto dentro da família, de nós mesmos, às vezes, e fora. Então, a gente enfrentar tudo isso, ainda chegar em lugares onde você encontra preconceito. A pessoa, às vezes, não sabe a história, o que a gente tem vivido, né? O que a criança, às vezes, tão pequena, já passou por tanto, né? Já nasce precisando, às vezes, fazer uma cirurgia, alguma coisa. E ainda enfrentar, né, o preconceito. Então, são muitos desafios para nós. No caso específico do autismo, eu tenho a impressão de que tem 2 tipos de preconceito. O preconceito daquele que reconhece que o outro é diferente e não quer lidar com aquilo. E o preconceito de alguns que talvez olhem e digam assim, não, esse menino é mal criado, ele não é autista, ele é mal educado, os pais não sabem como dar limites. Né? Tem isso mesmo, Raíssa? Tem sim. Tem sim, principalmente na hora que ele entra numa crise, né? Que pode ser confundida com uma birra, né? O Henrique não deixou de ser uma criança normal e fazer birra também. Sim. E para nós, a gente tem que identificar a hora que é birra, a hora que é uma crise, né? E saber como agir. Porque quando é uma crise, a gente age de um jeito. Quando é uma birra, a gente trata de outra forma, né? E muitas vezes, na crise, você não pode, às vezes, nem olhar para ele, porque você reforça aquele comportamento, né? Então, você vê, às vezes, uma mãe no meio de um shopping, a criança se joga no chão, você fala assim, nossa, né? O que você falou assim, nossa, é um mal educado, e a mãe, ó, não tá fazendo nada, tá deixando lá, né? Então, antes de ser mãe, quem sabe até passou esses pensamentos quando eu vi alguma mãe fazendo assim, mas hoje isso já mudou totalmente, porque eu já senti na pele, né? E a mãe, quando está nessa situação, às vezes vê o olhar das pessoas, que não, talvez não, de julgamento, às vezes de perguntar assim, né? Você está precisando de alguma ajuda, né? Entender que às vezes ela está fazendo o melhor para o filho dela ali, né? Então a gente tem que lembrar assim, olha, não importa o que as pessoas forem pensar, eu tenho que fazer aquilo que é melhor para ele nesse momento, né? Se foi uma desregulação por causa de uma coisa, está em sofrimento aquela criança que está tendo aquela crise, né? Não é uma birra que eu vou pegar e corrigir e falar. Ele pode aprender, né? Mas de outra forma. Então, a gente tem que, às vezes, sentar do lado ali, esperar passar a crise, né? Só dizer, ó, eu tô aqui, isso vai passar, né? Então, é isso mesmo, né? Tem essa impressão do ser mal educado, mas não é. Às vezes é uma crise, né? E eu estou aproveitando aqui para tirar as dúvidas, que esse é um assunto para a gente aprender muito aqui hoje. E outra coisa que eu fico em dúvida, Raíssa, você tem essa percepção de como é que é para o adulto autista, por exemplo? Se ele sofre mais preconceito, se sofre menos, pelo que vocês... Porque ainda que, né, o seu filho ainda é criança, mas vocês já estão mais próximos dessa realidade do que nós. Né? E além, junto com essa pergunta, no caso de um adulto que não tem um diagnóstico, é mais complicado para ele buscar um auxílio? Né? O que você me diz sobre isso aí? Com certeza. Eu acho que é difícil para o adulto, porque não se falava muito sobre isso. Sim. Mas, com certeza, o adulto sempre se sentiu diferente. Né? Via que... Então, às vezes, essa busca de saber por que é dessa forma é libertador ter um diagnóstico. Né? Eu tenho uma conhecida que ela só foi com 12 anos. É nova ainda, mas assim, a menininha, quando a mãe contou, o pai falou assim, você também é autista? Porque o irmãozinho também era, né? Ela falou assim, nossa, que alívio. Tipo, agora eu sei agora quem eu sou, agora eu me compreendo. Então, o adulto também, apesar de que alguns possam passar daí por esse, assim, não querer saber que é diferente, né? Mas a maioria, eu penso que pelo que eu tenho visto, querem saber por que são diferentes, né? E é importante, mesmo que adulto, talvez não vai mudar muito no que vai poder fazer agora nas terapias, mas vai precisar de um acompanhamento. Sim. Porque junto com isso vem outras comorbidades, a depressão, porque não se sente diferente, se sente... por que eu sou assim, né? Então, precisa de apoio, né? Às vezes até na fala, no jeito de falar, não é que ele não fala, mas às vezes não consegue focar para falar, fala demais, ou fala muito pouco, tem vergonha, né? E não sabe por quê. Vai fazer, às vezes, um acompanhamento com uma fono, mesmo depois de adulto, que vai ajudá-lo a direcionar, né? Sim. Vai ser melhor no trabalho, porque muitos enfrentam dificuldades no trabalho, dependendo do trabalho, né? Então, eu acho importante, sim, mesmo que adulto, você se descobrir, né? O que você é, como o seu cérebro funciona, né? Até para enfrentar os desafios, né? Ainda dentro desse assunto dos desafios, é interessante, pastor,
lá na roda de conversa que a gente teve na IPVO, eu vi que às vezes o desafio não é só tanto com a criança, mas a gente tem muita burocracia ainda no Brasil em relação a esse assunto. E o que eu percebi lá, que as mães que estavam lá relataram, os pais também, foi a questão com plano de saúde, que às vezes não aceita de alguma forma, né? Porque a criança tem que fazer uma série de terapias, de repente há um custo aí. E uma coisa que me chamou muita atenção lá foi de pais que relataram o diagnóstico errado da criança. Então, a gente ainda tem muitos profissionais que não entendem. Então, os pais que estavam lá, né, relataram o seguinte, que diagnosticaram o filho de forma errada, no caso, que ele dizia do TOD, né? Só que pelas características, os pais mesmo viam que não eram aquele diagnóstico, e eles ficaram nessa luta até encontrar um neuro que era autista. E o neuro, quando enxergou a primeira conversa, ela falou, questão de 10 minutos, o neuro identificou, falou, eu me vejo no seu filho. Seu filho não tem o TOD e tal. Ele tem o TEA, né? E aí a gente viu essa dificuldade também que há para os pais. Porque por mais que o médico está falando uma coisa, o pai sabe da realidade ali, né? E aí há essa dificuldade também com a questão da burocracia. Você passou por alguma coisa nesse sentido, igual a gente viu lá com os pais, nessa questão de burocracia, de ver que tem uma resistência, de repente, do governo? Não digo do governo, assim, no geral, da forma burocrática de se lidar com a situação. Como cresceu muito o diagnóstico disso, né? Cresceu o número de pessoas e também como diagnosticar, né? Então, eu vejo que muitos médicos ainda não estão preparados, assim como a escola também não está preparada para receber, a igreja, por isso que nós estamos falando sobre isso, né? Então, enfrenta-se essa burocracia. Uns que os planos não querem aceitar, né? Porque já sabe que vai ser uma demanda muito grande de terapias, né? E profissionais qualificados para identificar, né? Direcionar direitinho o diagnóstico, né? Então, o pediatra ali já pode dar esse início, né? Quem fecha mesmo esse laudo é um psiquiatra ou um neuropediatra que fecha o diagnóstico, mas levar a ver os sinais. Eu falei assim, eu como professora já percebi alguns sinais, né? Então, os médicos também deveriam estar, né? Não dizendo que todos, tá tendo, né, mais estudos sobre isso, né? Uma informação melhor. Mas sim, se você foi só nenhum, você como pai viu que não é bem aquilo que você vive no dia a dia, leve outro, tem outra opinião, né? Para poder ajudar essas barreiras serem passadas, né? E conseguir um diagnóstico. Não é que a gente quer que o nosso filho tenha um diagnóstico, né? Mas a gente percebe, igual essa família que você comentou, percebia que tinha algo diferente, né? E às vezes tem até médicos que falam assim, até igual você falou, que é mal educado. Até de médico. Tem pessoas que já relataram. Falam assim, não, isso é falta de você educar o seu filho, né? Então, assim, você vê como um despreparo, né? Mas, graças a Deus, alguns estão direcionados, né, nessa área, nessa linha, para entender melhor, né, os transtornos, as deficiências que não são tão claras assim, né, ao nascimento, né? E é importante você falar isso, né? Que até, de repente, pessoas que não estão preparadas quando lidam com a situação fazem um pré-julgamento, né? É importante essa fala sua porque a gente tem muito... Eu tive a minha filha vai completar 4 meses e tem muito daquela, né? Quando a gente tem nenê novo, os avós, né? Não, na minha época eu fazia isso, na minha época eu fazia aquilo. Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque às vezes, igual você falou, a gente citou aqui um exemplo de uma mãe num shopping, que a criança está ali, a gente tem essa predisposição em dizer, olha, é mal educado, tem que dar uma cintada. E é importante, de repente, para o nosso amigo e amiga que está nos ouvindo, entender que a gente tem que ter essa conscientização de poder ajudar, né? De estar ali, de tentar entender o assunto. E até mesmo dentro disso que eu estou falando, eu queria te perguntar quais os preconceitos, né, que as famílias, as mães, os pais de crianças atípicas enfrentam no dia a dia e como que a gente pode, de repente, orientar, trabalhar em relação a esse assunto. Acho que é importante a gente falar sobre o assunto e principalmente quem está passando por isso, né? Então, eu convido as famílias atípicas a se abrirem, a falarem, né?
algumas deficiências não são visíveis, igual a do autismo, nós estamos falando, é comportamental, como ele se comporta. Então, se não tiver ali um pai e uma mãe que fale, olha, o autismo é assim, as pessoas também não vão saber, né? Não vão procurar. Quando não é com ela, dificilmente ela vai procurar, né? Se ela não trabalha com isso, né? Então, a família tem esse dever de informar as pessoas, né? Então, não esconder também, né? Eu já fui tentada, a pessoas falarem para mim assim que eu deveria não falar que o Henrique era autista, porque nem dava para perceber. Olha só. Né? Não é uma característica física, mas ele é autista. Então, eu tenho que falar sim para as pessoas, para que haja menos preconceito, para as pessoas entenderem. Ele age dessa forma porque ele pensa diferente, né? Então, ele age diferente. Então, as pessoas precisam entender. Então, na escola, por exemplo, precisa falar. Foi feito no dia da conscientização do autismo. Tem 3 crianças autistas na sala do Henrique. Foi falado para as crianças, né? O que é, como eles se comportam, como eles são. E as crianças, depois daquele dia, relataram para as suas famílias, olha, mamãe, o fulano é autista, mas tá tudo bem, né, mãe, ele ser assim, tal. E já os pequenos, eu vejo que eles são muito acolhedores. As crianças, eles dão um show, assim, dessa questão de incluir, sabe? O Henrique mesmo sempre, mesmo às vezes as crianças não sabendo que ele era, via que ele tinha alguma dificuldade, ajuda ele, né? Abraça a ele a tentar ajudar ele a fazer as coisas, né? E às vezes a gente não encontra isso nos adultos. Então a informação é o melhor. E é muito difícil você ser rejeitado, né? Então preconceito não deve ser feito com ninguém. Exato. Por nenhum motivo, né? Seja por alguma deficiência, cor, qualquer coisa, não pode haver. Porque a gente tem que lembrar, assim como Jesus nos ensinou, né? Amar o próximo como a nós mesmos. Como nós gostaríamos de ser tratados, né? A gente tratar o outro e ensinar o pai, ensinar também o seu filho, né? Olha, se o seu amiguinho é assim, se ele usa cadeira de rodas, se ele é cego, não é para você excluir, mas é para você incluí-lo, porque ele é uma pessoa. Ele pode ver diferente, falar diferente, mas ele sente como as outras pessoas. E ele vai sentir. A criança sente a rejeição, né? E isso impacta muito. Ou no caso do autista que já tem essa dificuldade social, ainda se ele se vê como rejeitado, que só atrapalha, que... Eu já ouvi frases assim, né? Ah, você só atrapalha. Marca a criança, ela não vai querer estar naquele ambiente mais, né? É um ambiente onde eu não sou aceito, né? E o pai e a mãe aceitarem também, que às vezes o preconceito vem dentro de casa, como a gente falou, né? Olhar para essa criança e falar assim, eu amo você, né? Como você é, como Deus fez você, né? Porque eles são preciosos demais, cada ser é precioso. Deus nos deu, né? Deus fez, Deus conhece desde o ventre, sabe? Então, isso é uma coisa que não deveria acontecer em nenhum caso, né? É interessante, porque quando há essa conscientização, principalmente dos pais para com as crianças, ensinar, de repente você que está nos ouvindo não tenha um filho, né, atípico e tenha um filho típico, né, que não tenha alguma necessidade, nenhuma deficiência, o quão importante é você conscientizar. A gente até um pouquinho antes de começar o programa falávamos um pouco sobre o bullying, né, que eu estava dizendo para a Raíssa que quando eu estudava eu não ouvia isso, né, não tinha, pelo menos sempre, claro que a gente sabe que sempre existiu o autismo, né, o autista, a pessoa, só que na nossa época era tratado diferente, era o CDF, era a pessoa, né, que não gostava, esquisito, a gente, as crianças excluíam, então não tinha. Hoje, como o conhecimento, né, nos traz essa clareza, quão importante é o pai e a mãe também de filhos que não são atípicos orientar para que haja essa inclusão e haja, né, esse acolhimento do outro, né? Eu quero até trazer um dado, assim, né, para Por gente favor. comentar. Hoje, no Brasil, 45 milhões de pessoas têm alguma deficiência. Isso Olha só. representa quase 24% da população. Então, se você não faz parte de uma família atípica, você convive com uma família atípica no seu dia a dia. Seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja em algum lugar, você vai, né, com algum tipo de deficiência. Então, não há lugar para preconceito, para bullying, para isso, né? Exato. E dentro disso, ô pastor, como que a fé pode ajudar pais e mães de crianças atípicas nessa dinâmica de trabalho e de convivência, né? A boa
a boa fé, vamos dizer assim, né? A boa teologia, ela vai ajudar, eu entendo que talvez em duas direções. Primeiro, para a gente não romantizar a coisa, porque eu acho que algumas pessoas têm essa tendência de romantizar, e isso é ruim, e ao mesmo tempo de não demonizar a coisa. Então a gente olha e enxerga a coisa como ela realmente é. E a gente percebe que no meio de todos esses desafios que a vida lança para a gente, há um Deus que cuida de nós, que sustenta a nossa família, independente da condição que ela tenha. E é bonito perceber, porque a gente tem exemplos na Bíblia, exemplos até desde o Antigo Testamento. A gente tem exemplo, por exemplo, de Mefibosete, que era um deficiente no Antigo Testamento. E é tão bonita a história quando ele é trazido à presença de Davi. E na condição que ele estava para aquela cultura, ele não podia se assentar à mesa do rei, né? E há todo um cuidado para que ele tivesse condições de se assentar à mesa. Então a gente percebe uma simbologia, uma metáfora bonita ali, né? Ele se assentando à mesa do rei, né? E a gente entende acolhido, né? que na mesa do rei dos reis tem lugar para as pessoas atípicas, né? Perfeito. E até o senhor falando, eu me lembrei também de Bartimeu. Sim. Né? Ele gritava e as pessoas diziam, olha, fique quieto, não vai te ouvir, né? E como que o evangelho ele é essa mensagem para todos, né? Essa dinâmica da fé, eu acho que quando a gente tem uma teologia saudável, que entende que todas as coisas estão no controle de Deus, e até é isso que a gente entende. Conversava com a Raiz aqui, que eu comento com a minha esposa, né? A gente, se de repente for dessa forma que Deus enxerga, que é para a gente ser pai, a gente vai entender que é para a glória dele. Ficou muito gravado na minha mente, no meu coração, até falo sobre isso sempre. O depoimento do Diogo, aqui no final da sua fala, quando ele falou que ele entendeu que Deus havia escolhido ele para um propósito, né? Então, que Deus não errou, né? Aquilo ali achei muito bonita. Deus não erra, Deus não... Se é difícil, muito difícil. A gente na roda de conversa teve lá depoimento de pessoas que a gente fala, nossa, só ouvindo para você saber o que a pessoa passa, o que a pessoa sente, mães. Não pode romantizar. Exato. O desafio é gigantesco. A gente teve um sabe caso... do cansaço, por exemplo, que a família enfrenta, das questões econômicas que de repente se torna muito mais difícil a manutenção da família. A gente sabe que são grandes desafios. A gente não pode romantizar. Mas, ao mesmo tempo, é isso aí, Daniel. A fé ela vem para fortalecer a família, para entender que, né, nós que cremos em um Deus soberano, os desafios que Deus coloca para a gente enfrentar, Ele também nos dará condições de vencê-los, de concluí-los, de superá-los, independente de quais sejam. Há um desafio financeiro, Deus proverá. Né? Há um desafio relacional, Deus vai intervir também. Né? Então, a gente entende que Deus está nesse contexto, nos auxiliando a enfrentar esses desafios. Nem romantizar e nem demonizar, né? Exato. E como é importante, né? Lá na roda de conversa, a gente tinha tanto famílias evangélicas como não evangélicas. Como a gente percebe como as pessoas que são, né, aí, independente da crença, mas como a pessoa que tem uma fé consolidada entende que Deus vai ajudar, falam do assunto, né, Raíza? Você que convive, como é que é isso daí dentro das rodas de conversa? Isso mesmo. Sempre a gente traz uma palavra ali na roda de conversa também de esperança, porque nós sabemos que a esperança está em Cristo, né? E Ele que é o Criador de todas as coisas e criou as pessoas também, né? Dessa forma. E é muito importante a gente buscar essa fé para passar por isso também, né? Na Bíblia, como o pastor falou, muito, desde sempre, né? Se via que era excluído as pessoas que tinham alguma deficiência, né? Mas Jesus quebrou esse paradigma, né? Ele estava muito próximo dessas pessoas, né? Então, mostrando a importância dessas pessoas para ele, né? Ele parava tudo, não, deixa ele vir Exatamente. aqui, né? Não está atrapalhando, né? É para ele também. E curou, né? Ele. E a gente tem aquele versículo que fala, né? Que para quem pecou, né? O Diogo também, né, comentou isso, aqui, né? Quem pecou? O Mateus também falou numa roda de conversa sobre aceitação, né? Quem pecou foi ele ou seus pais para que ele viesse assim? Não, ele é assim para que minha glória seja manifesta. Olha que bonito, né? A fé trazendo uma compreensão sobre a questão, né, que traz alívio, traz consolo também, né, da família de repente
não está carregando um fardo de que a gente errou em alguma coisa e Deus está punindo a gente. Né? Existe também muito a culpa. Muita culpa, exatamente. O que eu fiz para que a criança fosse assim, nascesse assim, foi alguma coisa que eu fiz na gestação, alguma coisa, né? E mesmo que assim for, né? Porque existem alguns casos, não no autismo e outras coisas que podem vir. Mas a pessoa tem como, né, pedir perdão diante de Deus e buscar nele essa força, né? Aqui atrás dessa camiseta está falando do Salmo 73, que fala assim, ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, porque as famílias às vezes estão, né, enfraquecidas, ou a própria pessoa atípica, né? Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso, né? Deus é tudo para nós, Deus é quem nós buscamos, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza no momento de angústia, nos momentos de lutas e de vitórias também, né? Porque nós também, como famílias atípicas, temos momentos de vitória e tudo é para a glória dele, né? E eu falo, o Henrique é para a glória de Deus, Amém. A Rebeca é para a glória de Deus, né? Independente se típico ou atípico, as nossas vidas devem ser para a glória de Deus. E quantas oportunidades eu estou aqui hoje por causa que eu sou de uma família atípica, podendo falar sobre esse assunto, lá na roda de conversa, conhecendo pessoas e podendo também manifestar a minha fé em Deus, né, para essas pessoas, dizer como que Ele nos ajuda a enfrentar tudo isso, né? Então, é tudo para a glória de Deus, né? Então, é muito bom. É isso aí. Eu diria também, Raíssa, que você acha dessa ideia, né? Que essas pessoas atípicas, elas também cumprem um papel muito importante de lembrar a gente que a condição humana, na verdade, é atípica. Isso. No fundo, todos nós precisávamos entender isso. Deus nos criou num estado de perfeição e nós vivemos em um mundo caído. Então, nós temos talvez algumas pessoas que nos mostram isso com mais clareza. Mas, ao mesmo tempo, quando isso fica claro, não é porque Deus quer simplesmente que a gente olhe e fale assim, tá vendo? Você merece. Não, mas na verdade é para a gente lembrar que há um Deus que está trabalhando na história, que poderia ter destruído a humanidade, mas que escolheu redimir. Então, quer dizer, é uma mensagem de esperança. Ainda que todos nós sejamos, num certo sentido, atípico, nós estamos mirando uma eternidade de perfeição, de glorificação na presença de Deus. Então, eu creio que também há uma mensagem por trás, né, de toda a condição atípica, para nós nos lembrarmos disso. Né? Exato. E saber também que, né, na eternidade, que a gente já começa a desfrutar aqui, mas lá tudo será perfeito. Exatamente. Em todas as condições, físicas, espirituais, mentais, né? Tudo. Nós vamos ser perfeitos, né? Aquele que não andou aqui vai andar, Exato. Aquele que não falou vai falar, e aquele que era cheio de pecado não vai ter mais pecado, não vai ter tristeza, né? Então, de certa forma, sim, todos nós somos atípicos, porque estamos caminhando para uma perfeição, né? Em Cristo Jesus, né? E para a gente já ir caminhando para o nosso fim também, por conta até do nosso horário, como que você diria para a gente, como que as escolas ou instituições podem ajudar e apoiar as famílias atípicas? E dentro dessa pergunta, você pode até falar um pouquinho sobre o projeto, né, do Conversa de Famílias Atípicas, tal. Como que se dá esse apoio e essa ajuda? Isso mesmo. Eu acho que em qualquer lugar, igual na igreja, na escola, perguntar, né? Conversar sobre o assunto, falar o que a pessoa necessita para ela estar aqui inclusa, né? Essa importância, às vezes a gente tem medo, será que eu pergunto, será que não? Sim, pergunte, porque essa já é uma maneira de você incluir aquela pessoa, né? Eu perguntar assim, para ela estar aqui na nossa escola, o que ela precisa, né? Ela precisa de uma professora de apoio, quais as adaptações, às vezes algumas já foram vencidas, né? A questão de acesso a rampas, isso, né? Mas outras às vezes ainda não, né? No caso do autismo, precisa de um apoio ali para conseguir ficar na sala, conseguir estudar de maneira que ele entenda, né? Então, as famílias precisam dessa conscientização. Também foi um dos motivos que essa roda de conversa surgiu. Em primeiro lugar, para apoiar essas famílias que passam por essas lutas, esses desafios que a gente já comentou aqui. Então, a roda de conversa, me permitindo, né, já falar sobre, nasceu no coração meu, do Matheus, do pastor Nicásio e da Lilian, que é um outro casal que está junto conosco, que também foram pais atípicos, da Vivi, né, que viveu 19 anos, uma menina com paralisia cerebral, né? No caso, eles foram pais atípicos por escolha, porque eles adotaram ela, né? Então, eles foram
pais atípicos por adoção, Sim. né? E só isso já fala muito ao nosso coração, né? Sobre inclusão, sobre... Vendo a necessidade da criança, eles escolheram Isso, aceitar essa paternidade, essa maternidade. Em frente a vários desafios que eles iam enfrentar ali, né? Então, a gente uniu forças quanto a isso, sendo famílias atípicas, né? Então, eles têm nos ajudado muito nisso, né? Enxergar a beleza de serem pais atípicos, não romantizar tudo, mas estarem juntos para ali a gente ajudar outras famílias que passam, né? Então, por isso que surgiu a roda de conversa e a gente começou esse ano, né? A gente começou a conversar aí final do ano passado e esse ano a gente conversou mais e em fevereiro a gente fez a primeira roda de conversa. A gente já fez 4 rodas de conversa, né? A gente fez até agora nas igrejas, na nossa igreja, na Quinta Igreja Presbiteriana, na Vida Nova, na IPI Vida Nova, que é a que eles participam hoje, e lá na IPVO, que a gente fez a última roda de conversa, né? A gente fez 2 lá na nossa igreja já, né? Mas não precisa ser só na igreja, a gente trouxe para a igreja porque é a nossa realidade e para trazer a conscientização para as pessoas da igreja, o que as famílias têm passado, né? Tudo isso que a gente tem falado aqui também, né? Mas em outro lugar a gente também pode se reunir, né? Às vezes uma família típica está escutando aqui, né? E quer levar lá no seu condomínio, na sua igreja, na sua escola e quer que a gente faça a roda de conversa lá, a gente está aberto a ir até lá e fazer essa roda de conversa, que precisa de um local para a gente se reunir. A gente sempre serve um lanche para as famílias estarem ali conversando depois e, porventura, pessoas para cuidarem das crianças que ali estejam e não têm onde deixar, né? E precisam de cuidados. Então, a gente direciona esses 3 caminhos para que possa acontecer a roda de conversa, né? Legal. E tem algum local que eles conseguem contato, encontrar vocês, rede social? Como é que uma família que está nos ouvindo agora queira entrar em contato, como é que faz? Isso, então a gente hoje tem um Instagram, né? Que é @roda de conversa de famílias atípicas, né? Exatamente como está aqui na camiseta mesmo, né? Eles podem entrar lá, depois eu vou estar falando com eles pelo WhatsApp, né? Conversando, divulgando lá na página o próximo local, a próxima data, né? E fora os dias que a gente se reúne, a gente também está ali numa troca, tem um grupo no WhatsApp também, onde as famílias trocam informações, contam desafios, vitórias, né? Então, essa ajuda mútua mesmo, né? Às vezes a pessoa não pode estar em toda a roda de conversa, mas está no contato conosco, né? Com as famílias. Então, é isso. Legal. Então, você que está nos ouvindo aí, nos vendo, de repente você tem, né, um filho atípico, quer participar, quer até mesmo incluí-lo, né, numa roda de conversa, porque eu vi que as crianças também participam, vão com os pais. Segue aí o Instagram deles, vou tentar deixar também na descrição do vídeo. E de repente até você também, que tenha curiosidade, às vezes a pessoa tem vergonha de ir atrás de um diagnóstico, de perguntar, vê que o filho ali ou a filha tem alguma dificuldade, mas fica naquela igual, né? Fica retendo com vergonha, eu não vou perguntar porque de repente eu não quero saber. Entre em contato com a Raíza, pergunta, mais do que nunca ela vai saber te ajudar, te orientar nesse aspecto. É importante, como a gente disse aqui no nosso programa. Isso é um assunto assim novo, no sentido de que o conhecimento dele está vindo, né, maior agora, mas é um assunto que sempre existiu. Sempre teve crianças autistas, pessoas com necessidades, deficiências, precisando da nossa ajuda. Então, não retenha, porque você precisa abençoar o seu filho, a sua filha. E qual é a forma de abençoar? Trazendo conhecimento, entendendo um assunto e buscando ajuda, né, Raíza? Sim, até você que é profissional da área, né? Psicólogo, psicomotricista, fonoaudiólogo, queira participar também das nossas rodas de conversa, é muito bem-vindo. A gente precisa ali também de um apoio, né? Verdade. Você que não é de uma família típica, mas quer conhecer, quer estar junto, você que é pastor, líder de uma igreja, quer se envolver espiritualmente com as famílias, orar pelas famílias, qualquer pessoa pode ajudar. Tudo é bem-vindo ali, né? Você servir o seu ouvido de escuta para os pais, você já está ajudando. Exato. Muitas famílias não têm para quem falar, não tem onde recorrer, tem vergonha, como você falou, mas ali naquele meio se sente mais
à vontade para poder estar falando sobre, porque é pertinente a todos ali, né? Então, só de você estar lá, só de você estar recebendo essa família, né, ali, você já vai estar ajudando, né? Então, o convite é para todos estarem com a gente, né? Exato, e uma forma de servir, né, pastor? É, De colocar mesmo. aí o seu talento, o seu dom para servir. É isso, meu pastor? Mesmo, é isso aí. Tem alguma palavra final? Tem pra uma gente? palavra final aí no sentido de... A minha percepção é que a gente, quando fala de igreja, principalmente, atualmente a gente percebe uma preocupação tão grande da relevância da igreja, né? As igrejas querendo ser relevante. Eu diria que talvez o nosso grande desafio é fazer o simples, né? Talvez se a gente fizesse o simples com mais capricho, com mais zelo, né, a gente seria muito mais relevante. Então a minha dica é, né, diante dos desafios que talvez você, pastor, esteja enfrentando, ou líder, ou que lidera algum outro tipo de contexto, que lida com, né, de repente chegou alguém, uma família nova, e você não sabe o que fazer, converse. Tente demonstrar essa empatia, esse desejo de servir. Mesmo que você não saiba o que fazer, você vai aprender a fazer. Eu me lembrei, por exemplo, de duas situações, né? Há muitos anos atrás, lá na Betel, em Belo Horizonte, o pastor Luciano era pastor lá, e chegou uma jovem que começou a frequentar a igreja com a família, e ela tinha paralisia cerebral. Então ela era cadeirante e tudo mais. E o que eu percebi? Como que aquela época era tudo novo para todo mundo, mas a maneira como o pastor cuidou daquela família, aproximou da família, ela emitia alguns sons assim mais altos e tudo mais. Num primeiro momento aquilo incomodava algumas pessoas, mas a própria igreja foi aprendendo e depois até perceber que até os sons que ela emitia tinham um contexto. Ela estava concordando com a pregação, ela estava achando engraçado, e como que aquilo ali edificou a igreja, né? O pastor saiu, eu continuei, ela até agora ela está lá, né? E como que a igreja foi enriquecida com a presença dela ali. E então assim, como isso agrega, né, na caminhada da igreja. Eu me lembrei de uma outra família que eles chegaram para visitar Betel, o filhinho deles, inclusive tem um testemunho bonito na internet e tudo mais. O filhinho deles, na época, acho que estava com 3 ou 4 anos. E a família chegou já, o culto acontecendo, já acho que estava iniciando a pregação, e eu não estava pregando no dia. E o pai chegou com o filho com um balão de oxigênio. No que eu vi aquele balão de oxigênio, eu falei, nós temos que arrumar um gás diferente. Mas antes de eu arrumar, deixa eu perguntar. E eu cheguei para o pai e falei, como é que é a melhor condição para vocês? Vocês querem sentar perto da janela, longe da janela, na frente, no fundo? Como é que fica melhor para vocês? Não, aqui tá, me explicou, arrumamos um lugar e anos depois, né, hoje eu posso dizer, uma família extremamente querida que serve a igreja lá até hoje, assim, com muita alegria. Ele, um pastor, foi pastor durante muitos anos e estava vivendo um drama familiar com o filho com uma enfermidade severa, né? E a igreja acolheu, a igreja abraçou e eles estão lá. Hoje o menino, graças a Deus, venceu aquela enfermidade. E como que ele fala pra gente isso lá, como que o acolhimento da igreja fez muita diferença num momento tão difícil que eles estavam vivendo, né? E Deus me deu a graça naquele contexto, né? Eu peço a Deus que me dê em outros para ver aquilo que está acontecendo e buscar fazer o simples. É verdade. Talvez é o resumo da minha palavra. Buscar fazer o simples, conversar, acolher, se dispor, perguntar, se dispor a servir, e esperar a resposta, inclusive, né? Não é chegar, não pode deixar que eu carrego, não, peraí, não precisa carregar. Isso. Não, é se dispor e falar, eu estou aqui, o que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? E eu creio que a igreja tem sim sido um instrumento de Deus para acolher e ajudar muitas famílias. Claro que pode melhorar muito e creio que nós caminharemos nessa direção, em nome de Jesus. E assim, para a gente poder cumprir também o mandato, né? De levar o evangelho a todas as pessoas, exatamente, né? Em todas as nações e todas as línguas, qual eu comentei com vocês, estar disponível para falar a língua dele, a linguagem, né? Exato. Às vezes a pessoa é não verbal, não enxerga, não escuta, mas o evangelho tem que ser levado a essa pessoa da maneira que ela entenda. E a gente tem que cumprir esse chamado de levar a todos o evangelho, né? Legal. Raíza, para a gente fechar aqui, eu queria uma palavra final sua para deixar para aqueles pais que de repente têm aí um filho, uma filha típica, ou de repente aqueles pais que receberam o diagnóstico e agora estão, né, naquele momento até que você falou, luto do filho, né, típico no caso.
com receio, com medo, aqueles pais que estão aí lutando, o que os outros vão dizer. O que você diria para esses pais nessa palavra final? Então, eu queria dizer para você assim, você não está sozinho, né? Você vai encontrar outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você. Você pode encontrar em Deus aquele que vai te ajudar a passar por isso. Ame seu filho, independente da condição dele. Faça o melhor para que ele se desenvolva, né? Cuide, ame. Mostre para as pessoas que ele tem potencialidades, que ele pode, que ele vai conseguir fazer várias coisas que talvez outras pessoas nem vão conseguir fazer. Então, é essa esperança mesmo. Não é fácil, é difícil, é desafiador, mas você não está sozinho. Você tem outras pessoas que vão poder te auxiliar, você tem um Deus maravilhoso que vai te ajudar. E eu estou aí à disposição também para estar ajudando. Eu agradeço já o convite de poder falar sobre esse assunto, trazer, né, esse assunto nesse podcast. É muito importante mesmo. E é isso, é mais isso mesmo, essa esperança e essa conformidade de você não estar sozinho, né? Que a gente pode unir forças para passar por isso, né? Legal. Obrigado, Raíza, pela presença aqui, por ter aceito o nosso convite. Obrigado, pastor, também. Nós estamos aqui, né? Isso aí. Trabalhando, tentando levar aqui. É muito importante estarmos aqui aprendendo. Obrigado. Amém, isso mesmo. Eu Tá. que agradeço também a presença da Raíza aqui conosco. Legal. Nos prestigiando. E é isso aí. Se você que está nos ouvindo queira saber mais, a gente deixou aí, né, as redes sociais, procure a Raíza. E eu queria deixar uma palavra que tem falado comigo essa semana. O Senhor Jesus Cristo diz assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O alívio está em Jesus. De repente, pai, mãe, você tem estado sobrecarregado, tem sentido desgastante essa missão que Deus te deu. Deixa eu te dizer, isso é uma missão, é um propósito de Deus. Deus escolheu você para essa missão e é uma escolha bonita. Se sinta privilegiado, por mais difícil que seja, por mais desgastante e as lutas que aparecem à sua frente sejam cansativas, Jesus é o alívio. Ele te convida nesse dia a vir até Ele. Que Deus te abençoe e conte conosco se precisar de alguma coisa. Estamos à disposição, Pastor Dalmo, eu também. De repente você queira o contato da Raíza, estamos à disposição. E como diz o nosso pastor, até o nosso próximo programa.